Fala pessoal, eu sou o professor Douglas e hoje eu vou estar falando para vocês a respeito da evolução humana. Esse é um tema que gera muita discussão, né, porque desde sempre, né, nós tentamos responder a essa grande questão que é o surgimento não só do universo, mas também o nosso surgimento, né? Para isso nós temos algumas versões, inclusive versões que se confrontam, né? Entre as duas principais nós temos a versão criacionista e a versão evolucionista, né? Hoje eu preparei aqui uma aulinha para vocês sobre a versão evolucionista. Bom pessoal, como introdução para o nosso tema aí, eu gostaria de alertar ou destacar o seguinte. Eu separei aqui para o nosso estudo alguns dos principais gêneros da evolução humana que são estudados aí e são destacados em livros. Pode ser que no seu estudo você não tenha visto alguns desses nomes aqui ou tenha visto alguns nomes diferentes. Por quê? Porque ao longo dessa evolução, até se chegar ao Homo sapiens aí, nós tivemos vários e vários gêneros, né, que se perderam ao longo do tempo. Então é claro que se você for fazer um estudo bem aprofundado, você vai ver que essa linha evolutiva contém milhares e milhares de espécimes ou fósseis diferentes, né, ou vários outros fósseis que não foram tratados aqui. Esses são aqueles que caracterizam uma mudança profunda, né, nessa evolução humana. São aqueles que mais demonstram uma alteração, seja ela estética, né, física, seja ela atitudinal, né, para essa evolução humana aí. Porém, essa nossa videoaula aqui, ela tem como principal fundamento dar apenas uma situada sobre os principais personagens que são citados nos livros e nos temas que caem em vestibulares e provas e afins. Bom, para darmos início, os pesquisadores tentam identificar ao longo dos tempos e através de fósseis os gêneros que provocaram grandes mudanças na evolução e que veio a se tornar o humano. A grande maioria desses pesquisadores apresenta como ancestral mais antigo do humano o Australopithecus, porque ele foi o primeiro a apresentar mudanças bruscas diferentes dos macacos, né? Lembrando que eles compartilhavam um ancestral em comum, que eram os símios, né? Vale advertir também que entre os Australopithecus haviam vários tipos que não sobreviveram por algum motivo. Entre eles nós temos o afarenses, os africanos, anamenses, robustos, entre outros. Bom, aí até separei um mapa, né, que mostra, né, ali onde foram encontrados alguns dos fósseis que os pesquisadores produzem aí, né, ou relatam, ou tentam encaixar nessa história aí. E eles foram encontrados, os primeiros, né, foram encontrados no sul do continente africano, né. Vários outros foram encontrados em outras partes do continente. Aproveitando o gancho também, né, vale destacar todos esses fósseis, aliás, todos os fósseis de Australopithecus encontrados até o momento só foram encontrados na África. Então, sobre o Australopiteco, né, com o cérebro do tamanho de um chimpanzé e a estatura aproximadamente de 1,20 m, ele viveu mais ou menos de 4,2 a 3,9 milhões de anos, né. As pesquisas apontam que nessa época o planeta estava passando por uma era glacial e por conta do congelamento do norte do planeta, a África sofreu uma grande redução de suas florestas. E esse é o fato que fez com que os australopitecos se vissem obrigados a descer, né, frequentemente das árvores. E aí nós podemos até abrir um parênteses aí, né? Ao fazer isso, eles perdendo assim a proteção e visão privilegiada que tinham quando estavam em cima delas, né, para explorar as áreas mais distantes em busca de alimento. A região contava com uma vegetação rasteira, né, e densa, ou seja, com altos matos, que fazia com que eles obrigassem eles a andar em uma posição um pouco mais ereta, como forma de visualizar possíveis predadores, né, mais facilmente. Nessa fase eles ainda não possuíam instrumentos, eles ainda não utilizavam
instrumentos para sua proteção ou para caça e assim por diante. Então, o que vai acontecer? Com todo esse quadro, e aí eu até uso uma ilustração aqui que eu acho muito legal, né? Os australopitecos vão começar, inclusive, a adicionar e a tomar uma atitude diferente, né, dos macacos, como é o exemplo na época lá, que vai ser a adição, né, de carne em sua alimentação. Porém, né, como eles não caçavam ainda nessa época, eles apenas agiam como carniceiros, comendo os restos de carcaças deixados por algum predador da época. Nesse slide temos o que seria o primeiro do gênero Homo, o Homo habilis. Ele viveu entre 2,4 e 1,5 milhões de anos. Né? Aqui nós eu até separo aqui um mapa. Né? Pesquisas apontam que ele habitava a região do Grande Vale do Rift, né? A leste do continente africano, onde hoje a região, inclusive onde foram encontrados os primeiros fósseis, né? Na região da Tanzânia. Segundo os pesquisadores, nessa fase ele passa a dar sentido ao uso efetivo das mãos para a produção de ferramentas de pedra. Então, inclusive o seu nome, né, serve para descrever esse momento. Já tinha incorporado seu hábito alimentar a carne e os vegetais, né, e começa a desenvolver um sistema de comunicação mais efetivo que os outros animais. Nosso próximo slide trata do Homo erectus. Ele é considerado um dos mais importantes na escala evolutiva humana. Viveu de 1,8 milhões a 300 mil anos. O Homo erectus é um dos hominídeos mais estudados pelos pesquisadores. Comparado a seu antecessor, o Homo habilis, o erectus tinha uma caixa craniana bem maior. Fabricavam diversos utensílios de pedra lascada, que eram usados como ferramentas e armas para caça e proteção. Considerado um bom caçador, tem como característica a organização em grupos, que facilitavam o enfrentamento de diversas situações cotidianas. Segundo os pesquisadores, o erectus foi o primeiro a sair da África e emigrar para outras regiões, como a Europa, a Ásia e a Indonésia. Esta é considerada a primeira onda migratória do gênero Homo para fora do continente. Então, veja aqui nesse mapa, né, que a principal rota defendida pelos pesquisadores para a migração do erectus sugere que eles passaram pela região onde hoje está o Egito, na região norte ali do continente africano. Tendo grupos espalhados por outras regiões, as pesquisas sugerem que o erectus acabou evoluindo para duas espécies, o Neandertal e o Homo sapiens, que estaremos acompanhando no próximo slide. Bom, o grupo de Homo erectus, que estava presente na Europa, evoluiu para uma nova espécie, o Homo neandertal. Os fósseis mais antigos encontrados do Neandertal datam de 230 a 30 mil anos. Esteticamente, eles eram parecidos com o ser humano moderno, porém eles não são considerados o nosso ancestral direto. Porque os cientistas fizeram análises do DNA do Neandertal e perceberam muitas características diferentes do DNA do Homo sapiens. Com isso, ficou provado que o Neandertal era uma outra espécie humana que chegou a conviver na mesma época que os nossos ancestrais. Principalmente entre os mais jovens, pode surgir a seguinte dúvida nesse momento. Se conviveram na mesma época, seria possível o acasalamento entre Neandertal e Sapiens? Sim, é possível. Porém, por serem espécies diferentes, os filhos deles poderiam nascer estéreos e não procriar, como é o exemplo o que acontece com os filhotes de leões e do acasalamento entre leões, né, e tigres, que aí nascem os ligres. Eles são estéreos, né? Eles não dão continuidade a essa nova linhagem. E um adendo aí, né? Os neandertais, eles eram bons caçadores e habitavam também a Ásia Ocidental. Bom, agora eu vou falar sobre o Homo sapiens sapiens. E antes de mais nada, né, em alguns livros vocês vão ver o gênero Homo sapiens e depois o Homo sapiens sapiens. Eu vou dar uma englobada nos dois aqui. Na verdade, o nome diz homem que sabe fazer as coisas, né? E o segundo diz o homo que sabe
que sabe, né? Então essa seria a principal diferença entre um e outro, além de poucas mudanças estéticas assim. E mais tarde falarei como os pesquisadores acreditam que se deu a extinção do Neandertal. Então, primeiro, surgiu, né, o Homo sapiens aí, surgiu há 150 mil anos. Aí nós chegamos a um ponto interessante. Segundo os pesquisadores e investigando o DNA humano, eles acreditam que todos os humanos que existem hoje são descendentes de um pequeno grupo de Homo erectus que ficou e evoluiu para a nossa espécie na África. Segundo esses estudos, todos de fora da África têm um perfil genético muito similar, enquanto o DNA africano contém uma variedade maior de mutações. E esta pode ser a evidência, né, de que os seres humanos se originaram na África. Após uma grave seca, os humanos modernos sofreram uma mudança, né, em seu modo de pensar, que fez com que eles desenvolvessem uma capacidade nova de compreensão e desenvolvimento de estratégias. Diferente dos Neandertais, que tinham uma estrutura óssea e muscular mais robusta para resistir ao frio europeu, os sapiens tinham os cérebros grandes e os ossos fracos. As ferramentas produzidas até então não tinham muita variação, né? E junto com os sapiens, né, nós vamos ter aí o desenvolvimento de cerimônias, sepultamentos, né? Eles vão chegar no Oriente, fazer o chamado segundo êxodo da África, né, a partir de 60 mil anos atrás. Né? Em 40 mil anos começa uma revolução tecnológica, né, eles começam a desenvolver ainda mais aquela tecnologia que já havia sido desenvolvida pelo Homo erectus, né? E ao chegar na Europa se encontram com os Neandertais, né? Os sapiens eles eram mais fracos, porém eles eram mais inteligentes, né? Eles utilizavam mais a sua inteligência. Os Neandertais tinham uma comunicação mais simples do que a dos Homo sapiens, né? Segundo os pesquisadores, eles até sugerem apenas gritos e grunhidos aí, né? Além das ferramentas, né, houve desenvolvimento por parte do Homo sapiens aí, da arte, com informações e significados. A partir de 37 mil anos, o mundo sofre uma nova era glacial, né? E ao competir pelo território com os Neandertais, os sapiens se sobressaíram desenvolvendo uma rede social com outros grupos sapiens. Então, esse desenvolvimento dessa rede social, né, dessa comunicação com outros grupos, né, possibilitava a disposição de informações de áreas muito maiores. Lembrando que com a era glacial também vem uma grande escassez de alimentos aí. E o Neandertal ele não desenvolveu essa rede de comunicação. Então, devagar, os já pequenos grupos, né, neandertais foram desaparecendo, até que chegou a sua extinção. Bom, galera, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Na verdade, é sempre muito bom vocês estarem pesquisando bastante em livros, porque quando a gente fala em história, aqui o intuito principal é dar uma resumida para você matar algumas dúvidas referente ao tema. Mas nada melhor do que você pesquisar mais a fundo, né? Pesquisar mais livros, ler bastante. E sempre que possível estarei separando aí várias e várias temáticas interessantes, porém, né, sempre resumido só para tirar algumas dúvidas aí. Um abraço a todos e não se esqueçam de se inscrever no canal.